students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. E aí, gente? Preparados para a nossa aula? Pegue aí o seu material, pegue seu caderno, porque você vai precisar anotar algumas coisas no caderno e realizar também algumas atividades. Vamos falar do objetivo dessa aula, que é conhecer a organização de um dicionário bilíngue, impresso ou online, para construir e ampliar o repertório lexical. Nessa aula nós temos o descritivo D1, que é identificar informações explícitas em um texto, e o D3, que é inferir uma informação implícita em um texto. Então, por que nós usamos dicionário? E aí, qual é a necessidade de usar dicionário? Você acha que os estudantes que usam dicionário são preguiçosos? O que você pensa sobre isso? Por que será que a gente usa dicionário? É quando a gente não sabe o significado de uma palavra. E será que o estudante que usa dicionário é preguiçoso? Não, né? Ele está fazendo uma pesquisa. Usar o dicionário também é uma forma de pesquisa, tá? Os dicionários, eles podem ser digitais ou impressos. Podem ser monolíngues, apenas em inglês, ou bilíngues, é aquele que tem o inglês e português junto. As palavras aparecem em ordem alfabética, então sempre que vocês forem utilizar um dicionário, né, ele vai, se for o dicionário lá impresso, ele vai vir impresso em ordem alfabética. E sua classificação gramatical, substantivo, verbo, adjetivo, é sempre sinalizada. Então, todo dicionário online ou impresso, ele vai ter ali dizendo qual que é a classe gramatical daquela palavra que você está procurando. Você sabe como um dicionário é organizado? A gente vai ver agora a organização, ó. A gente tem, primeiro, a entrada, que é onde tem a palavra que nós estamos procurando, o número 1, ó. Então, por exemplo, aqui é o collect, é a palavra de entrada, é a palavra que você está procurando. A tradução da entrada, a tradução daquela palavra, que no caso aparece aqui, ó, no exemplo, no número 2, né? A gente tem aqui, ó, collecting, daí tem aqui a tradução de collect, que é coleção ou reunião. A gente tem também a expressão idiomática, tá? O que é uma expressão idiomática? São aquelas expressões que surgem no dia a dia pela necessidade de comunicação. E nem sempre a gente consegue traduzir ela, a expressão idiomática, ela foge daquela tradução literal da palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo de expressão idiomática em português. Você diz assim, ó, me dá uma mãozinha, você está pedindo uma ajuda. Então, não dá para traduzir literalmente, me dá uma mãozinha. Não é dar a sua mão para alguém, mas é dar uma ajuda. Então, isso é uma expressão idiomática, tá? Que a gente tem isso também na língua inglesa. Então, vai aparecer a expressão idiomática, igual aqui no 3, ó, tá? Que eles utilizam. E a tradução na frente, que é o número 4. Classificação gramatical é se ele é um substantivo, um verbo, um pronome, um advérbio, tá? Que aparece também, vai vir por símbolo assim, igual tá aqui no número 5. O plural daquela palavra, que é no número 6 aqui, ó, né? Então, o plural dessa palavra. A variante geográfica, porque às vezes tem uma palavra que é falada num lugar e no outro é diferente. Por exemplo, a gente tem às vezes palavras diferentes nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí, então, ele vai mostrar no dicionário qual é essa diferença, tá? Que é o que a gente vê aqui no número 7, que aparece aqui como que ela é traduzida nos Estados Unidos. E a pronúncia, que é a fonética, como a gente pronuncia aqui no número 8, e o campo de uso do verbete, que é o número 9. Por exemplo, aqui, ó, essa palavrinha é usada numa área comercial, por isso que aparece identificada com aquele símbolo ali. Veja quantas informações a gente tem no dicionário, tá? Você gosta de ler? Qual é o seu tipo de texto favorito? O que você faz quando encontra uma palavra desconhecida num texto? Você consulta o dicionário? Como que você faz para descobrir que palavra que é aquela, qual é o significado, né? E é muito importante quando a gente está lendo um texto, a gente procurar aquelas palavras que a gente não conhece. Assim a gente vai ampliando o nosso vocabulário. Nós temos um texto aqui que se chama Lovely Toy. Então a gente vai ler o texto, acompanhe a leitura comigo. Pat loved playing with her doll. She loved her doll a lot. She did not allow anyone to touch her doll.
She did not sleep without her doll. She made small pretty dresses for her. Pat's father gave her the doll on her 4th birthday. She was totally obsessed with the doll. A gente vai ler depois mais detalhado com tradução, mas agora eu não vou traduzir ainda, tá? O texto continua, ó. She used to comb her hair and make cute hairstyles. Pat brought many dolls, she got many gifts, but she loved this doll the most. Pat's doll had golden hair. She also had big round brown eyes. Pat looked just like her doll. Pat asked her father for a dollhouse on her 5th birthday. Pat's father promised to bring her a big dollhouse. E agora, a gente tem aqui a atividade que vocês vão realizar sobre esse texto no caderno de vocês. Então, a gente tem o trechinho do texto destacado ali em azul e você vai responder qual é o brinquedo favorito de Pat? Responda em português. E na número 2, o que a garota quer ganhar de aniversário? Também responda em português. Vou dar um tempinho, você vai fazer a atividade no seu caderno, nós já voltamos.
aí, gente, conseguiram responder no caderno de vocês? Bom, nós temos aqui então, ó, qual é o brinquedo favorito de Pat? Então a gente tem, ó, Pat loved playing with her doll. A Pat ama brincar com a sua boneca. She loved her doll a lot. Ela gosta muito da boneca dela. Então veja, qual é o brinquedo favorito da Pat? É a boneca, doll. O que a garota quer ganhar de aniversário? Patty asked her father for a dollhouse on her 5th birthday. Então, ela quer ganhar uma grande casa de boneca. Então, o texto diz ó, que a Patty pediu para o pai dela uma casa de boneca no seu 5º aniversário. E o Pat's father promised to bring her a big dollhouse. E o pai dela prometeu dar a ela uma casa de boneca grande, tá? Então é isso que ela quer ganhar, uma casa de boneca. E vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Que tal acessarmos o dicionário online da plataforma? O que vocês acham? Follow the step. Vocês sabiam que na plataforma a gente tem um tradutor? Bom, siga aqui os nossos passos, follow the step, que eu vou mostrar para vocês como acessar. Então, nós temos aqui, ó, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai fazer o seu login, lá digitar o seu login, a sua senha. Aí lá no topo da tela, você vai clicar em curso, depois em apps e recursos. Dentro de apps e recursos, quando você clicar em curso, vai abrir uma abinha aqui, você vai na última opção, apps e recursos, vai abrir uma página, você rola a página até você encontrar o tradutor. É aqui que você vai clicar, que ele vai abrir essa outra página aqui, ó, Translator. Daí tem aqui de inglês para português. Digite a palavra que você gostaria de saber o significado, aqui nessa parte onde tem a primeira seta, e aí você clica em busca. E aí abaixo vai aparecer a tradução da palavra. É importante você lembrar de aqui, ó, às vezes vem escrito de inglês até inglês. Então, se você quer traduzir uma palavra do inglês para o português, você tem que vir aqui e alterar, tá? De inglês até português. Let's see, vamos ver então como é que fica? Ó, você digita a palavra que você quer saber aqui, aí você clica em busca, ele vai trazer aqui embaixo, ó, todas as informações sobre a palavrinha doll que você digitou ali, né? Ele tem aqui, ó, a pronúncia no britânica, a pronúncia americana, ele vai trazer também a tradução, a classe gramatical, que é um noun, é um nome, é um substantivo, e vai trazer aqui alguns exemplos de frase. E o mais interessante, gente, dentro do tradutor você também pode praticar a pronúncia. Você clica aqui, ó, e ele vai te dar a pronúncia da palavra, tá? Então, observe ali, doll significa, então, boneca, ok? E aqui, now it's your turn. Procure no tradutor as palavras destacadas no texto. Então, a gente tem aqui, ó, algumas palavrinhas do texto, é o mesmo texto que a gente acabou de ler, e ele tem aqui algumas palavrinhas vermelhas para você procurar no tradutor, tá? Você vai procurar, então, toy, father e birthday, usando o tradutor da plataforma. Então, acesse lá, vai em curso, apps e recursos, tradutor, digita a palavra, clica em busca e vai aparecer o resultado, ok? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam realizar essa pesquisa. Anote a tradução dessas palavras no seu caderno e nós já voltamos.
E aí, gente, conseguiram achar essas 3 palavrinhas? Bom, nós temos mais aqui, ó. Temos mais 2 palavras que vocês vão procurar, que é na segunda parte do texto, que é eyes e house. Então, vou dar um tempinho aí novamente para você. Vai digitar lá no tradutor essas 2 palavras e pegar a tradução e anotar no seu caderno. Vou dar mais um tempinho. E aí, gente, conseguiram? Vamos conferir então a tradução que vocês pegaram lá do tradutor? Nós temos aqui então, ó, toy, que significa olhos. Temos father, que significa pai. Temos também birthday, aniversário. Eyes, olhos. E house, que é casa. Então, gente, quando vocês forem utilizar o tradutor, observe lá todas as opções que vocês têm ali, toda a descrição da palavra. Às vezes é bom vocês observarem as pronúncias, que pode ser diferente num país e em outro. Então, veja lá essas diferenças. Às vezes uma palavra pode ter mais de um significado, então vocês vão encontrar lá no dicionário mais de um significado. Normalmente ela vem identificada pelo número 1, número 2, e você tem que analisar o contexto para saber qual daquelas duas definições que tem ali, qual das 2 traduções mais vai se adequar àquele texto que você está lendo. Então, gente, pensem no contexto e dentro das opções que você tiver no tradutor, você vai escolher a palavrinha, a tradução que mais vai se adequar àquele texto, àquele contexto que você está lendo, certo? Então, gente, dicionário está aí disponível, o tradutor está disponível na plataforma para vocês usarem à vontade, tá? Então, sempre que tiverem dúvidas sobre uma palavra, procurem o tradutor,
Usem o tradutor, assim você vai ampliar o seu vocabulário e vai aprender mais e vai ficar mais fácil de você entender os textos em inglês. Ok, gente? Bom, o que aprendemos nessa aula? A conhecer a organização de um dicionário bilíngue, impresso ou online, para construir e ampliar o repertório lexical. Gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!